Amém. Bendiciones, hermanos. Aleluia. Estamos agradecidos. Podem sentar, queridos. Estamos agradecidos ao Senhor por mais esta oportunidade que Deus nos concede para estarmos aqui e transmitir a palavra do Senhor. Todavia, como o pastor Domício os tem comunicado, temos aí este desafio de ir a Gijón para colaborar com esta igreja aí em Astúrias. Como alguns irmãos sabem, nós já estávamos indo aí, o pastor Domício nos enviava a cada 2 meses e estávamos aí durante uma semana, 10 dias, 12 dias, e agora, claro, a obra chegou a um ponto que necessita de um pastor aí, de uma família pastoral aí, para que a igreja pueda tomar um novo rumbo, não? De estabelecimento, de fundamento. E claro, como disse o pastor Domício, estas irmãos aí, essas irmãs, sempre se mantiveram fieles ao ministério de coinonia. E como disse o pastor, o pastor já tinha falado com elas e nós também, e nos falaram: não, nós somos coinonia e queremos continuar sendo coinonia. E assim que agora chega este momento que nós estaremos aí para pastorear esta igreja. E como falei com os presbíteros viernes, nós já não temos mais 21 anos. Quando por primeira vez nós fomos enviados como missioneiros, eu tinha 21 anos e minha esposa tinha 18 anos. Agora já não somos mais estes jovens, não é verdade? Todavia, a força que temos, estaremos gastando aí igual para ser a obra do Senhor. Amém? Todavia, queridos, necessitamos de suas orações para que podamos realizar aí a obra do Senhor. Todavia, quero que vosotros vão comigo a la Bíblia. Em este culto de missões, queremos falar um pouco, não vamos nos estender porque, claro, a hora já está avançada, mas vamos meditar um pouco, quizás aí uns 20 minutos, em este texto de Pablo a los Efésios. É muito interessante porque tenho o costume de escorrer um livro da Bíblia de tempos em tempos e fazer um estudo mais profundizado, não? E já há um mês, creio, quase, estamos estudando Efésios. E que bendição que hoje é um culto de missões, porque queremos falar aqui no capítulo 2 de Efésios. E o tema aqui é salvação por gracia. E salvação por gracia é missões. É reto que temos como missioneiros, predicar esta palavra, predicar este evangelho que, disse Pablo, tem o poder de transformar a vida de uma pessoa. Queridos, não há nada em este mundo que pode cambiar a vida de uma pessoa que não seja a predicação da palavra de Deus. Não há. Por mais que os homens busquem algo para suprir suas vidas, não há como suplir que não seja por Cristo. Há um vazio dentro de um homem, de uma mulher, tremendo. E este vazio só será completo com Cristo.
meio para que uma pessoa tenha esta alegria, esta felicidade de despertar de dia e dizer: estou contente porque tenho Cristo em minha vida. Assim que Pablo, depois de orar por estes irmãos efésios, Pablo em capítulo 2 empieza a falar de este tema de la salvación, de la redención, de la reconciliación del hombre com Deus através de Cristo. E é muito interessante porque empieza Pablo aqui em este texto do capítulo 2. Pablo vai nos ensinar que és um antes e um depois, quando uno conhece a Cristo. Pablo aqui, em este texto, vai nos oferecer o câmbio que passa com uma pessoa, quando esta pessoa aceita Cristo de verdade. Porque muitas pessoas dizem que têm Cristo, mas continua em la mesma vida, sendo a mesma coisa, e miramos e não está correto. Há câmbio, há que cambiar. Queridos, quando temos a Cristo, nossas vidas têm que cambiar. Não podemos continuar da mesma maneira, porque quando não temos Cristo, é uma coisa, todavia quando temos Cristo, é outra coisa. E Pablo aqui, de uma maneira rápida, vai nos ensinar que és uma pessoa que não tem Cristo. O que caracteriza? Quais são as marcas destas pessoas que não têm Cristo? E depois, quando esta mesma pessoa aceita Cristo, o que passa com esta pessoa? Pablo aqui vai nos ensinar esta palavra. E ele diz assim, peça desta maneira, capítulo 2, e ele peça assim: vosotros estavas muertos em vossos delitos e pecados. Era outro tempo, disse Pablo, em que vivias seguindo a corrente deste mundo, e conforme ao príncipe del poder del aire, que és el espírito que agora opera em los incrédulos. Entre eles, disse Pablo, vivíamos também todos nós outros em outro tempo, e hacíamos lo que nossa natureza e nossos pensamentos nos levavam a fazer. Éramos por natureza objetos de ira, como também os demais. Agora, o cambio, pero Deus, que és rico em misericórdia, por su grande amor com que nos amou, aun quando estávamos nós mortos em pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E é por graça que sois salvos. E juntamente com Ele, Cristo nos ressuscitou, e asimismo nos hizo sentar em los cielos com Cristo Jesus, para mostrar em los tempos venideros las abundantes riquezas de su gracia e su bondad para com nosotros em Cristo Jesus. ¿Por quê? Porque por gracia sois salvos por meio de la fé, e isto não procede de vosotros, sino que é dom de Deus. Não é resultado de las obras, para que nadie se vanglorie. Nós outros, conclui Pablo, somos hechura suya, criados em Cristo Jesus para realizar buenas obras, las que Deus preparou de antemano para que vivamos de acordo com elas. Que texto precioso, que texto precioso. Por quê? Porque Pablo aqui, primeiro, ele habla de la condição del hombre sem Cristo.
estas pessoas, santificação, verdade, paciência, amor, e não vamos encontrar nunca. Não vamos, por quê? Porque Pablo diz que uma pessoa que não tem Cristo tem consigo características horríveis. Horríveis. E Pablo aqui acha uma lista de 3. E a primeira característica de uma pessoa que não tem Cristo é que esta pessoa é um morto espiritual. Está morto. Não há vida. Queremos encontrar vida em uma pessoa que não tem Cristo, não vamos encontrar. Querido, uma pessoa que não tem Cristo, olhe mal literalmente. Por quê? Porque está morto espiritualmente. Não há vida. Se não tem Cristo, não há vida, querido. Se não tem Cristo, estás morto. É isto que passa com estas pessoas que não têm Cristo. Pablo diz que o único que não tem Cristo está morto. Não há vida em si mesmo, porque não tem Cristo. Ele diz aqui: vosotros estavais mortos em vossos delitos e pecados. Não há como. O único que não tem Cristo és um morto. Não tem vida. E Pablo define isto com 2 palavras: delitos e pecados. Porque a palavra delitos aqui se traduz como alguém que está sempre se resbalando e caindo. Ou seja, alguém que não consegue manter-se em seu caminho. Por quê? Porque Deus preparou o homem para que caminasse hacia sua própria direção. Todavia o homem não conseguiu. Não conseguiu. Por isso Pablo define isto, esta morte, em 2 palavras. Primeiro, delitos. És um que não consegue caminhar de maneira correta hacia o próprio Deus. Por quê? Porque não tem vida em si mesmo. E Pablo diz que não somente em delitos, e Pablo diz delitos e pecados. Porque se delitos define uma pessoa que está sempre caindo, se resvalando e caindo, pecado é um que não consegue alcançar o objetivo. Porque a palavra pecado aqui é interessante, porque é uma palavra deportiva. Palavra hamartia é uma palavra deportiva. Por quê? Pecado é não alcançar, não acertar o blanco. Então, como em las Olimpíadas que hacía aí em Grécia, e quando as pessoas tiravam a flecha, e quando acertava o blanco, vitória. Mas quando errava, o juiz gritava: pecado! O juiz gritava pecado, ele gritava hamartia, ou seja, errou el blanco. Pecado é isto, querido, é errar, é o objetivo que Deus criou para cada um de nós outros. E Pablo diz que quando um está morto em seus delitos e pecados. E que triste, porque as pessoas vão, como disse Pablo, cada vez empeorando mais. E a primeira característica de um que não tem Cristo é porque estás morto. Não há outro caminho. Mas não só isto, Pablo disse que uma segunda característica de um que não tem Cristo é que esta pessoa sigue um estilo de vida própria do mundo. Pablo diz assim: era outro tempo em que vivíais seguindo a corrente deste mundo, conforme a influência maligna. Querido, um que não tem Cristo sigue
um estilo de vida mundano. Tudo que hace, mundano. Seu estilo de vida, mundano. Seu estilo de roupa, mundano. Seu estilo de palavras, mundano. Seu estilo de negócio, mundano. Por quê, querido? Porque este homem não tem Cristo. E quando um não tem Cristo, vive desta maneira. Por isso que Pablo, quando escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele chama a atenção destes irmãos, quando diz: queridos, não os conformeis com este mundo. Porque quando não se tem Cristo, vive desta maneira. É a música mundana, é tudo que se hace é mundano. Sabe por quê? Porque não tem Cristo. Não tem Cristo, vive desta maneira. Quando miramos aí, o mundo como vai, nos quedamos estarrecidos, porque cada dia mais lejos de Deus, cada dia mais aprofundado em el pecado. Vivem em el pecado porque é um estilo de vida de alguém que não tem Cristo. Por isso vivem assim. Por isso querem ser desta maneira. E querem poner em nós outros, na igreja, lo mesmo. Porque a palavra que Pablo põe aí, a palavra conformar, é poner em um molde. Põe as pessoas em um molde. Quando uma cantante lança uma moda, mira como todos vão nascendo igual. É a mesma roupa, a mesma roupa, a mesma roupa da cantante. E normalmente, pouquíssima roupa. E somos influenciados assim. Somos influenciados em la moda, em la música, em los negócios, em los passeios. Pablo diz: queridos, era outro tempo, disse Pablo, que vivíais seguindo a corrente deste mundo. Querido, é uma corrente forte, que quer nos arrastrar para trás. Por quê? Porque não tem Cristo. Sem Cristo. E Pablo añade: conforme ao príncipe, mira, del poder del aire, ou seja, Satanás, los demônios. Querido, aí em el mundo está diante desses espíritos malignos, influenciando as pessoas. Falava com minha esposa, minha família em casa, a hora aí em Pamplona, é a festa de San Fermín. E me quedo estarrecido. Sabe por quê? Porque miles e miles de pessoas vão aí esta semana. Primeiro, para adorar este santo. E segundo, para acabar com sua vida. Sabes? Acabar com sua vida. Em la bebida, em la prostituição. E põe a correr aí delante de los toros, e os toros pisoteia, e todos os dias 3, 4 no hospital, e um morto. E digo: que graça, que passa, que passa, homem. Sabe o que é isto? É porque é um estilo de vida própria do mundo. Agora nós não, nós estamos aqui na presença do Senhor. Estamos aqui na presença do Senhor. E Pablo disse que só mais um estilo, uma característica. Mira, hablamos aqui que um que não tem Cristo está morto. Hablamos aqui que um que não tem Cristo tem um estilo de vida mundano. E terceiro, hablamos aqui agora que um que não tem Cristo sigue os desejos de sua própria natureza carnal. Mas aqui não.
Agora, nel mundo, sigue os desejos de sua natureza carnal. Ou seja, as tendências pecaminosas de la carne, que se expressam em la vida de uno que não tem Cristo, através de seus pensamentos e suas ações. Que triste uma pessoa que vive seguindo os desejos de sua natureza carnal. Mas é assim que vivem as pessoas que não têm Cristo, escravizadas por el pecado. Vieram, estavam na estação, em Gavá, e mirava, quando um homem venia com uma botella de cerveja, e venia, e venia, e venia, e não podia entrar em la estação com a botella de vidro. Mira que este homem parou em uma basura, correu na lata já utilizada dentro da basura, e como que assim a escondendo, e mirou a cerveja em la lata, porque não poderia deixar nada, tinha que beber todo, como se uma esclavitude espiritual em sua vida. Quando mirava aquilo, estava mirando, que és uma pessoa que não tem Cristo, e dizem que são felizes, que são felizes porque bebem, porque fumam, porque isso, porque aquilo. Estava mirando, nós outros somos felizes, porque não somos escravos del mundo. Aleluia, não somos escravos del mundo. E missões existem, é predicar esta palavra que libera a pessoa. Que triste quedei aí naquele momento, quando vi este homem a ser isto, disse: como pode, Senhor, uma pessoa que é escrava de um vício, é porque não conhece a Cristo. Mas vamos adelante de maneira rápida. E Pablo diz: e a hora que passa? Pablo diz assim, mira, que Pablo diz assim: entre eles vivíamos também todos nós outros em outro tempo. Em outro tempo, porque a hora não. Pablo inclui a si e a todos nós outros. Em outro tempo, nós outros também. Estávamos mortos espiritualmente, tínhamos um estilo de vida mundano, seguíamos os desejos da natureza carnal, nós outros também em outro tempo, agora não. E ele diz assim: éramos por natureza objetos de ira, como também os demais. Querido, estas pessoas vivem debaixo de maldição, por isso que não conseguem nada. Vive de tal maneira que não alcança nada, não tem nada. Por quê? Porque não tem Cristo. Porque Jesus disse: sem mim, nada. Agora com Cristo, oh que maravilha. É diferente, querido. E Pablo agora vai mostrar, vai nos ensinar, agora com Cristo que passa. E ele diz: pero Deus, tudo empieza com Deus. Queridos, se estamos aqui, és Deus. Se somos bendecidos, és Deus. Se somos salvos, és Deus. É sempre Deus que toma a primeira decisão. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, por quê? Porque a palavra diz que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo empieza com Deus. Não há nada aqui bonzinho, bueno, bonitinho, papinho, não.
todos nós outros em outro tempo, era de la mesma maneira. Por isto que devemos amar os perdidos agora. Sabe que há cristianos agora, guapinho e bonitinho e todo, e não querem predicar para nada, irmão. Vem para a igreja e diz: sou bendecido, e não vai predicar. Se tu queres que tu vá, não, agora tem que falar, porque tu também vivia da mesma maneira quando não tinha Cristo. Quando tu não tinha Cristo, era da mesma maneira também, mentiroso, era complicado, de todas as maneiras. Agora não, agora está todo aí, todo guapo, todo não arrumado. Há que predicar para estas pessoas. Missões é predicar a palavra a los perdidos. E como dizia o grande evangelista Moody, em el mundo aonde estão os perdidos. E Pablo disse: pero ahora que Deus, que é rico em misericórdia, por su grande amor com que nos amou, aleluia, aun quando estávamos nós outros mortos em pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. És por graça que sois salvos. Graça. Fuimos alcançados por graça. Que és graça, és favor que nadie merecia. Por quê? Porque éramos mortos espiritualmente. Mas agora Deus nos amou de tal maneira que nos deu Cristo para pagar este preço. E agora temos esse direito a sermos salvos. E Pablo empeça aqui outros temas profundos, e todavia não temos tempo para terminar. Todavia quero terminar dizendo uma coisa: se há alguém que aún não tem essa experiência de ter Cristo em sua vida, de abandonar este pecado, acéptalo hoje. Tome esta decisão. Tenha Cristo em sua vida. Seja uma nova criatura. Paulo diz, versículo 10, 8 diz: por graça sois salvos por meio da fé, e isto não procede de vós outros, senão que és dom de Deus. E diz: não é resultado das obras, para que nadie se glorie. Não somos salvos por obras, somos salvos para as buenas obras. E ele conclui: nós outros somos hechura sua. E é interessante porque a palavra hechura aqui, em el original é poema. Poema, de onde vem a palavra poema. Este é o desejo de Deus, que cada um de nós outros seja uma obra de arte, hecha por Deus. Somos hechura suya, criados em Cristo Jesus, para realizar buenas obras, las que Deus preparou de antemano, não para as buenas obras. Não confunda, hein? Não confunda. Deus preparou de antemano para que vivamos de acordo com elas. Viver aqui é esse estilo de vida. A palavra que Paulo utiliza aqui é: tenha um estilo de vida novo, não como aqueles que não conhecem a Cristo. Assim, querido, tome esta decisão. Você que não tomou esta decisão, e nós outros vamos manter esta fé e saber que solamente Cristo pode cambiar a vida de uma pessoa. Amém. Que Deus bendiga a todos.